né, nessa emissora, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. A todos, uma boa noite. Essa chuvinha que aqui, quem está nos ouvindo aqui está debaixo de chuva, né? Essa chuvinha gostosa. Que você seja abençoado. Hoje, a mensagem que eu trago é: você ama a Deus e o seu irmão. Você ama a Deus e o seu irmão. Você também o ama? Você ama a Deus e o seu irmão. Você também o ama? Essa base bíblica que nós vamos trazer aqui está na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 20 e o versículo 21, que diz assim: se alguém afirma eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Vou repetir o 20 aqui. Se alguém afirma eu amo a Deus, mas odeio o meu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Bondoso, gracioso, poderoso Deus, graças te damos, ó Pai, por esta noite. Te damos graças por este ouvinte e te pedimos, Senhor, que seu Espírito Santo ilumina-nos e traga a nós a memória daquelas palavras que o Senhor quer que nós falemos, ó Senhor, segundo a sua santa doutrina. Em nome de Jesus oramos. Querido e querida que está nos ouvindo, João, preocupado com as igrejas, ele quer deixar claro ali o tipo de pessoas que devem amar verdadeiramente a Deus e quais as que não amam a Deus. E ele repete uma frase que ele fala lá no Evangelho de João, depois que ele repete, né? Porque essa frase ele falou primeiro, porque a carta foi primeiro, o Evangelho foi depois. Depois ele repete uma frase que ele fala nessa carta. Ele diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Só que aquilo só fala isso. E fala da condição de estarmos com Deus através do seu Espírito no amor de Deus. Porque Deus é amor. E a condição que ele nos coloca aqui é amar o nosso irmão. É uma tarefa quase simples, né? Você tem um irmão, você tem as pessoas que são semelhantes a você, e você não querer amá-lo. E além de não querer amá-lo, você querer odiá-lo. Porque você não é obrigado a amar, conviver com uma pessoa. Mas odiá-lo é complicado. Porque João não disse que quem não ama odeia, e não disse mas deixou claro que pode não amar e também não odiar, porque dá a entender que só na condição de odiar que é mentiroso e engana a si mesmo. Mas eu não sou obrigado a amar. Sim, você não é obrigado a amar, mas você, quando tiver o próximo a você tem que ter o carisma do amor cristão. Não precisa falar, eu amo como eu amo meu filho, porque isso é demagogia. Porque ninguém ama ninguém como ama o filho. Nem é difícil demais isso. Mas você deve depositar em Cristo a condição de cristão. Porque se Cristo é a grande prova do amor de Deus e você teve fé nele, então, como cristão, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque você tem que exalar o amor de Cristo. Se você não ama o seu irmão, além de não amá-lo, você odeia, você não tem o Espírito de Deus em você. Porque odiar um irmão, criar ódio por uma pessoa, é exalar um veneno que não vem de Deus, mas sim que vem da malignidade. E uma das condições de Deus é que ele é benigno. E na sua infinita bondade e misericórdia, ele está em nós com bondade, com misericórdia e com exercício da fé. Não tem como você exercer o cristianismo sem ser no seu irmão. Não tem como você exercer o cristianismo se você está em casa, sem ser nos seus filhos, sem ser na sua esposa, sem ser no seu vizinho, sem ser nos seus cunhados, na sogra, né?
tem que exercer o cristianismo. É muito fácil amar uma pessoa que é seu amigo, que fala bem de você. Difícil é amar alguém que fala mal. É muito fácil amar os seus amigos. Quero ver amar os seus inimigos. Porque Lucas deixou claro que os republicanos e os fariseus, não, os fariseus não, os republicanos e os gentios, que é fora de Israel, também faz isso. Amam o amigo. Mas é difícil amar o inimigo. E a Bíblia diz que além de amar o inimigo, nós devemos orar por ele. Orar, pedir a Deus, Senhor, toma conta do meu inimigo, abençoa ele, abençoa a casa dele, abençoa a esposa dele, os filhos dele, se ele for casado. Se ele não for, Senhor, arranja uma boa esposa para ele deixar de ser amargo. É uma coisa assim. Mas o crente, que tem de crente dizendo que odeia, eu odeio isso, eu odeio fulano, eu odeio Bertano. Tem crente que acha muito natural odiar o outro. E é muito difícil isso para nós. Porque João deixou claro, se você está enganando você está mentindo para você. Se você fala, eu amo a Deus e odeio meu irmão. Aí João diz claro, olha, como você pode falar que não ama o seu irmão, que odeia o seu irmão que você vê, e falar que ama a Deus que você não vê? Isso é mentira. Então o exercício da fé e o exercício do amor a Deus está na prática do amor. Mas como que é isso? É simples. É você ser o mais simples possível. E você está com todo ouvido para ter condição de ouvir a necessidade do outro, mesmo que você não pode saná-la, mas ser companheiro, exercer a sua fé, aproveitar que Deus te deu o carisma com uns, mas você precisa de ter esse carisma, esse aprendizado de carisma que você tem com quem você gosta, para aqueles que você não gosta. Eu não gosto de fulano ou de Bertano porque é isso, por causa daquilo outro. Olha, você pode não gostar do erro e não gostar do mal, mas gostar ou não gostar de um irmão ou de um semelhante seu, você cristão não pode ter na sua boca, principalmente você cristão. Eu estou falando cristão em todo o abranger do cristianismo. Não pode ter na sua boca, eu odeio o meu vizinho, eu odeio a minha sogra, eu odeio a minha cunhada, eu odeio o meu cunhado, eu odeio o meu sobrinho tal, eu odeio o fulano de tal, da escola tal, eu não sei o que, e aí vai. Essa situação, ela está além da condição sua de ser cristão. Porque o Espírito de Deus que põe o amor de Deus no seu coração. Então, se você exerce a fé só através da religião, do padrão de estar nos cultos e ir ao culto e estar na igreja, mas que tem algum tipo de rancor, de ódio, e não perdoa ninguém, e só pensa, fala assim, que a pessoa tinha que passar por isso, que a pessoa deveria acontecer isso, jogar praga no outro, amaldiçoar o outro com a boca, que a palavra que abençoa, a boca que abençoa não deve ser a mesma que amaldiçoa. Então essa é a condição da nossa mensagem hoje. Você ama a Deus? E o seu irmão? Você o ama? Você ama a Deus? E o seu irmão? Você ama? Logo, o amor ao seu irmão é o reflexo do seu amor a Deus. Porque você faz a obra de Deus no seu irmão. Se você odeia, como você vai fazer a obra de Deus no seu irmão? E a Bíblia diz que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai e dos santos anjos. O que é negar diante dos homens? Você escolher para quem pregar o evangelho, você escolher para quem amar. Você deve amar todos de igual forma, de igual padrão, amor cristão. Essa é a nossa mensagem. E eu gostaria aqui de fazer esse apelo. Abre o seu coração nessa noite. Arranca daí o ódio, arranca daí a agonia, a angústia. Tira daí todas as condições maléficas e malignas, projeto do mal, dardos inflamados do inimigo, que vem inflamar o seu coração e a sua mente, o seu psique, fazendo com que você planeje mal, fazendo com que você deseje o mal. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe nesta noite. Que você que está nessa condição, mude de condição. E você que está amando a Deus, o seu irmão, continue amando a Deus e o seu
irmão. Bondoso, grandioso, poderoso Deus, graças te damos, ó Deus, por esse período que passamos aqui e por esta palavra, Senhor, que o Senhor tem nos iluminado. Ó Deus, que ela acha guarida no coração de quem está ouvindo agora e que o teu muito amor e as suas muitas misericórdias seja fruto de benignidade para com essas pessoas. Que haja amor, Senhor, aonde há ódio. Que haja paz aonde há guerra. Que haja, Senhor, a alimentação aonde há fome. Que haja saúde aonde há, Senhor, a doença. Ó Deus, que haja salvação aonde há perdição. No teu nome nós oramos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém.